Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Hoje estamos iniciando um tema deveras importante, falar sobre autoridade e submissão, amém? Gostaria de saber como é que está chegando aí para vocês. Me dê, por favor, aí a recepção, amém? Nós vamos estar orando para já iniciarmos essa escola. Amém, amém. Tá aí, né? Amém, querida. Deus abençoe. Está saindo bem a nossa transmissão. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então nós estamos iniciando, vamos orar para começarmos esta aula. Louvado seja o nome do Senhor, sejam bem-vindos todos que vão estar comigo nessa aula. E que Deus abençoe com um domingo muito maravilhoso. Estamos encerrando as nossas férias missionárias hoje. Pastor Paulo Roberto, parabéns, irmã Glaucia e toda a equipe, né, que está trabalhando em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. 4 igrejas, né, que nós estamos trabalhando, e louvado seja o nome do Senhor. Ide pregar o Evangelho, a missão principal da igreja. Glória a Deus por isso, amém? Vamos orar. Pai,
Nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Estamos iniciando esta aula para falar com esse assunto tão empolgante, tão necessário para todos nós cristãos reconhecermos que para termos autoridade, primeiro precisamos tê-la vinda de Deus para nós, dentro da vocação com que Ele nos vocaciona e nos prepara para estarmos em tarefas específicas. Ó Pai, peço uma bênção especial para o pastor Paulo Roberto, esse servo de Deus que comanda, Pai, as férias missionárias, que com certeza tem resultados excelentes, e nós na Assembleia Geral sempre estamos ouvindo os testemunhos que muito nos alegram em ver, ó Pai, o Teu reino sendo expandido na terra através de jovens missionários que saem para fazer esta obra, que foi uma ordem do próprio Deus através de Jesus, ali de pregar, é a nossa missão principal. Obrigado, Pai, pelos resultados. Agora eu te peço uma bênção para o nosso caderno de oração. Senhor, abençoe cada pedido ali colocado. Quero te agradecer, Pai, pela cura da tua serva Adriana, que já está retornando para o seu lar. Traz ela na tua paz, Senhor, e nós te agradecemos, como todas as igrejas que clamaram em favor desta vida também, Pai. Recebe a nossa gratidão, porque nós temos um Deus que ouve, um Deus que faz, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra e que tem a palavra final das nossas dificuldades e necessidades. Muito obrigado, Pai, por essa resposta. Agora abençoe essa escola, todos que já estão comigo, todos que ainda vão entrar através dos grupos. Também eu oro pelo nosso caderno de oração, abençoa, Pai, cada necessidade ali. Capacita-me agora nessa ministração e prepara os teus filhos para receber essa instrução, que sejam edificados e abençoados, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e nós já vamos começar com o nosso louvor. Amém, queridos? Abra seu cantor no 545 do Cantor Cristão e vamos adorar o Senhor agora com esse louvor. Amém? Glória a Deus. Jovens, sua escola, estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Os jovens adultos na escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando-nos com poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos com a nossa escola, amém? E o nosso tema, nós vamos começar, não vou muito longe hoje, eu estou com pouco tempo pelas tarefas do dia, mas já quero cumprimentar aí
Amém, pastor Werley, bem-vindo. Elci Santana, aleluia, um grande abraço, pastor Elci Santana, com esse ministério profícuo da nossa igreja em Saquarema. Deus abençoe vocês grandemente, louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus, que prazer ter todos vocês que já estão comigo. Então, querido, nós vamos iniciar este assunto. É um assunto deveras importante para nós pastores, para os membros, para os obreiros, para os irmãos e irmãs. Este assunto que se trata de autoridade e submissão. Autoridade e submissão. E nós vamos abrir essa escola, irmãos, vendo a primeira vez que Deus vai dar autoridade a um homem, como que se fosse para substituí-lo, não é? Nós temos o caso quando Deus tirou o povo do Egito, o Senhor era o comandante em chefe deles, estava sempre presente nas batalhas, não é? E o curioso é que eles venciam batalhas sem nenhuma condição, tanto no campo do armamento como no campo de totais de soldados. Haja vista, né? Aquela vez que Gideão, com 300 homens, venceu mais de 100.000 midianitas, né, que dominavam eles de uma maneira tremenda. Mas vamos ver como isso aconteceu, né? O Senhor ia na frente desde que os tirou do Egito, fazendo aquele trabalho glorioso, trabalho maravilhoso de vitórias, não é? Entrar, porque Deus disse, olha aí, a terra que eu dei, que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, está nas mãos de vocês. Primeiro Moisés vai mandar olhar a terra, não é? Que eles chegaram próximo, estava próximo de tomar posse. Então Moisés manda ir olhar a terra, eles vão olhar a terra, não é isso? Depois eram 12 espias, cada um cabeça de tribo, era 12 tribos, e eles voltaram, 2 olhou com os olhos da fé. Olha que coisa interessante, olhar a batalha com os olhos da fé. Outros olharam com os olhos humanos, né? É quando você tem uma missão, um trabalho, aí você vê, será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho recurso? Ora, se Deus te manda ir fazer uma obra, um trabalho, fique quieto. Ele já preparou tudo para você, não é? São experiências que nós temos vivido no nosso ministério ao longo desses 63 anos de cristão e 54 de pastorado. Eu vou dizer para vocês, é isso mesmo. Quando o Senhor te der uma ordem, não olha para o que você tem na mão. Aí quando eu falo não olha para o que você tem na mão, eu vou me lembrar de Moisés, né? Quando Deus diz a ele, vai lá e tira o meu povo, e Moisés começa a mostrar, olhou para ele, olha só, olhou para ele, para a condição dele, para o que ele tinha, para o que ele podia. E Deus só faz uma pergunta, o que é que você tem na mão? O que ele tinha na mão? Um cajado. Ele era pastor de ovelhas, ele tinha um cajado, né? E Deus mostrou a ele que com aquele cajado que estava na mão dele ia fazer maravilhas. Com aquele cajado ele trouxe as pragas do Egito, ele abriu o Mar Vermelho. Com aquele cajado, ele aonde aquele cajado na mão dele, porque Deus trabalha conosco de acordo com o que nós temos, não é? Você tem um nível superior, você tem um conhecimento teológico profundo, Deus vai te usar. Mas você é um homem que crê e que foi chamado para uma obra e não tem nenhum dos dois, mas algum conhecimento, é claro que você tem que ter, né? Porque quem tem esse livro como livro de cabeceira, você lê. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus em 1962, que eu era um menino que fui criado na igreja, mas desviei, não tinha um encontro, não tinha um conhecimento de Deus. Eu peguei esse livro e lia de Gênesis a Apocalipse. Eu tinha 16 anos, eu ia no trem trabalhar lendo a Bíblia, ia fazer meus compromissos de pagamento lendo a Bíblia, zombava no reino, eu queria comer. Então ler a palavra de Deus é de suma importância. Agora, quem te capacita é o Senhor. Agora, é claro, se você pode melhorar seus conhecimentos, faça isso, certo? Porque é muito importante, como diz a palavra, o homem bom, do seu bom tesouro tiram coisas boas. Então fique atento a isso, querido, amém?
Mas então Moisés tinha aquele cajado, e com aquele cajado ele fez aquela obra maravilhosa, não é? Então você creia, tenha fé e saiba que Deus está contigo, é o teu provedor, não é? Eu quando vejo, está aí o pastor Elci Santana, um trabalho que ele tem para todo lado, como é que esse homem consegue fazer esse trabalho? Ele tem um Deus provedor, como todos nós temos. Agora, querido, que nós temos, mas é preciso crer que ele tem poder para fazer aquilo que ele te mandou fazer. Porque ele é o nosso provedor, estou repetindo, né, queridos? Mas então, voltando ao nosso assunto, não é? Nós vamos ver que quando Deus vem à frente, finalmente o povo quer um rei pessoal. Como Samuel entristeceu o coração, era aquele homem, né, escolhido desde o ventre da mãe, eu vou dizer assim, não é? Porque Samuel foi consagrado ao Senhor quando ainda era uma criança. Primeira vez que Deus falou com Samuel, ele nem entendia a voz de Deus. Ele pensou que era o Eli, vai e volta, mas finalmente começa a crescer um homem de Deus, não é? Um homem usado por Deus, um homem escolhido por Deus, e faz uma obra tremenda. Mas vem um momento em que o povo rejeita, não é? Nós queremos um rei que vá à nossa frente. Então, com essa história, queremos um rei que vai à nossa frente. Samuel vai choroso para os pés de Jesus, para os pés do Senhor, né? E aí o Senhor diz para ele, não é você que eles estão rejeitando, não, Samuel, é a mim. Faz o que eles estão pedindo. Mas Deus, a si mesmo, com toda a nossa ingratidão, com toda a nossa falta de fé, Ele não nos deixa sozinhos. Então Deus vai escolher um homem chamado Saul, né? E Saul então agora vem, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Isso é muito importante entendermos. O Espírito do Senhor era com Saul, né? Porque vamos dizer que como é que Deus trabalha com a gente. Eu sempre gosto muito de ler aquele capítulo 15 de 2 Crônicas, quando Asa vem vencedor, não é? Foi uma vitória esmagadora com um grupo pequeno, né? Ele tinha uma quantidade de 580 mil soldados para enfrentar 580 mil, para enfrentar um exército que tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de ferro. Imagine, aqueles carros de ferro iam na frente destruindo tudo, porque eram setas e lanças e espadas, e aqueles carros iam com aqueles soldados. Mas ele buscou o socorro de Deus, Asa busca o socorro de Deus, e Deus desce, e com aqueles 580 mil soldados, ele derrota aqueles adversários, e ele volta para a sua cidade cantando vitórias, subjugou, trouxe os despojos de guerra, como acontecia com as batalhas, né? E quando ele entra, o profeta vai e diz para ele, ouvi-me Asa e Benjamim e todo Judá. Olha só a palavra, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se os deixardes, vos deixará. Então, queridos, a nossa vitória, a nossa força, ela vem do Senhor, mas não podemos deixar essa dependência do Senhor, não é isso? Então nós vamos ver mais à frente, eu falei no capítulo 15, chega no capítulo 16, Asa dá as costas para Deus, porque se estruturou. Às vezes quando a gente está carente, está precisando de ajuda, a gente é submisso. Quando a gente se sente assim, já seguro pelas coisas que estão nas nossas mãos, nós começamos a descansar e esquecer. Asa esqueceu da vitória, e ele é lembrado no capítulo 16, quando ele enfrentou os etíopes, Deus mostrou, o Senhor não estava contigo, agora você larga o Senhor e vai confiar em homens. É horrível isso, queridos. Mas então, Asa foi derrotado no fim da sua vida. Infelizmente, não é? Mas então, o nosso assunto é esse. E eu quero pegar exatamente a experiência de Saul, voltando para Saul, que recebeu de Deus essa responsabilidade, porque alguém diz assim, mas quem escolheu Saul foi o povo. Sim, foi o povo. Só que Deus escolheu um rei de acordo com a visão do povo.
Porque qual era a visão que o povo tinha? Queria um homem, quem não sabe, de destaque. Geralmente a gente não gosta de ter um pastor humildezinho, baixinho, ou coisa assim, que é aquele homem de aparência. Ah, esse aí é o meu pastor, doutor fulano de tal. Não é além, glória a Deus que nós temos pastores doutores, né? Mas às vezes Deus quer usar também, como era no caso lá dos apóstolos, ele tinha um Pedro, pescador de mão grossa, né? Que não tinha habilidade para enfrentar os doutores da lei, mas Deus também escolheu um Paulo. Não é que era um homem douto, um homem de uma capacidade que eu vou lhe dizer, poucos hoje podem se comparar ao que Paulo tinha na época, não é isso? Mas vamos lá, vamos falar que o nosso assunto é submissão e autoridade. Então você tem uma autoridade de Deus, saiba que a sua autoridade é uma autoridade delegada. A única autoridade absoluta é a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um Deus onipotente, onipresente e todo-poderoso. Nós outros temos que estar sempre submissos. Então vamos já lendo o nosso texto, né? Então vamos lá, o nosso tema é exatamente esse, autoridade e submissão. Nós vamos ler o texto que conta a história de Saul, está aqui no capítulo de número 15 de 1 Samuel, de 1 a 9, eu passo a ler. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde homens até mulheres, desde meninos até de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Veja bem, queridos, fique muito atento quando Deus falar contigo. Não tente ajudar Deus, não tente interpretar Deus. Ouve e obedece. Amém, querido? Vamos lá. O que Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, porque, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo, olha só, presta atenção, hein? E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Já começou errando. A ordem era matar tudo e todos. Ele pega o quê? Pega Agag e leva vivo. E Saul poupou, e Saul e o povo pouparam Agag, é o melhor das ovelhas e das vacas, e das, segundo a ordem, aos cordeiros, e é o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Como nós temos que aprender, irmãos? Eu aprendi uma frase, quem não aprende com o erro dos outros, está fadado a repetir. Se você copia o erro, então você tem que copiar e sofrer as consequências. Vamos ver agora do capítulo 15 ainda, do 10 ao 26. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veja que é um homem de Deus. Ele ainda foi buscar o perdão, a misericórdia e a direção de Deus para ver o que ele tinha que fazer com Saul. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo, chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna.
Então, voltando-se, passou e desceu a julgar. Olha só, além de ele ter desobedecido a Deus, ainda vai levantar alguma coisa que o glorifique. Levantou uma coluna para ele, aqui sou eu que fiz. Muito cuidado, porque quando nós fazemos a obra do Senhor, não esqueça, 42 de Isaías 8, a minha glória a outrem nem darei, né? Nem a imagem de escultura. Então você veja que a glória é sempre do Senhor. Seu rebanho cresceu, glória a Deus, foi o Senhor que colocou. Agora não deixe de glorificar Deus e reconhecer que o rebanho é de Deus, não é? E que a glória é do Senhor. É natural que as pessoas te louvem, porque o pastor, porque o obreiro, a obreira tem essa e aquela qualidade, que Deus continue abençoando. Glorifique a Deus, não a Ele. Porque em geral nós nos pegamos as pessoas e fazemos dela o nosso ídolo. Porque a fulano, quem é que vai pregar hoje? Fulano? Não, ele não está aí, eu nem vou. Tem pessoas que já chegou em determinadas igrejas, não viu o pastor presidente lá, o pastor não está aí, vão embora. Quer dizer, não é Deus que ele ia buscar, não é de Deus que ele ia ouvir, era do pastor. Muito bem, o pastor tem que estar preparado para toda essa tarefa, mas a glória, a honra, a preparação, a capacitação vem de Deus. Então entre na igreja com o teu pastor, com o teu obreiro, com a tua obreira e glorifique a Deus, e ali seja um companheiro em oração, no louvor, na participação, porque às vezes a gente fica de longe criticando, que pena, não é? Porque em vez de criticar, o que você deve dizer, eis-me aqui para ser um cooperador, porque você está fazendo a obra para Deus, não é para homem. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Então aqui diz assim, levantou para si uma coluna, botou lá alguma coisa que lembrasse que ele, Saul, é que fizera a obra. Que coisa tremenda, né? Muito cuidado. O provérbio diz que outros te louvem, não a tua boca, não é? Todas as vezes que alguém começar a te elogiar, peça licença e sai. Me lembrei, porque você fica ouvindo muito elogio, o seu ego pode ser massageado e o orgulho pode subir a você. Muito cuidado, querido. Mas vamos lá. Veio a palavra, pois Samuel a Saul, saiu-lhe e disse, bendito seja tu do Senhor, cumpria, agora é Saul, né? Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Deixa eu continuar lendo, que aqui tem tudo que nós precisamos ouvir. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, agora o Senhor está mostrando de onde tirou Saul, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste o que parecia maus aos olhos do Senhor? Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma orientação. Fique muito atento no espírito e na oração. Não deixe o seu ego, não deixe os seus valores pessoais fluir, porque se Deus falou, ele não erra, ele sabe o que é o melhor e o que é perfeito. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido a voz, deixa eu repetir que eu estou assim um pouco entusiasmado. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo
tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, aqui é uma palavra muito interessante, ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Obedeça a palavra do Senhor. Irmãos, precisamos ficar muito atentos, muito atentos. Deus fala pela palavra, fala, com certeza, mas Deus ainda tem vasos e profetas. O ornamento da igreja evangélica do Senhor são os dons. Eu sei que tem denominações que não cultivam os dons, não é? Mesmo assim, Deus trabalha com eles, não é isso? Mas o interessante, o importante está aqui, é nós entendermos que os dons do Espírito Santo, está lá no capítulo 12 do livro de Primeiros, que são os dons do Espírito Santo que trabalham na igreja. Deus usa profetas, usa profetas. Quem está te falando isso é alguém que ouve, vê se cumprir, porque a palavra de Deus, como disse Moisés lá no Antigo Testamento, quando o Senhor falou com a palavra que se cumprir, eu falei, que não se cumprir, não foi eu quem falou. Então, queridos, nós temos que entender, guardar no coração, cultivar, agora doutrinar e mostrar, não é cada um profetizar aquilo que lhe convém, ou que ele concorda, ou que ele acha. Infelizmente, há muitas pessoas entregando mensagem da sua mente, porque ele acha que é assim, porque ele aprendeu assim. Quando Deus usa um vaso, não que ele perca a consciência, não. Deus não tira de ninguém a capacidade racional. Deus nos deu capacidade para discernimento, e isso é um dom de Deus para nós também. Não é isso? Mas é Ele quem fala, e sempre de acordo com o ensinamento da sua palavra. Então o Senhor está aqui, né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então vem a sentença, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele foi desprezado, ele foi descartado. Eu posso dizer aqui que ele foi impeachmentado, né? Primeiro impeachment que nós estamos vendo aqui, dentro da liderança humana, foi o próprio Saul. O primeiro rei de Israel sofreu impeachment. Mas por que ele sofreu? Porque não correspondeu às orientações do Senhor. Nisso, queridos, nós temos que ficar muito atentos, muito presentes, muito vigilantes, porque, queridos, Deus falou, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Tudo que Deus falou, que está escrito aqui, e que você entende e crê, faça em nome de Jesus, porque Deus não erra, Deus não se arrepende, não é? Ele é Deus perfeito, então nós temos que ter muito cuidado. Queridos, hoje eu vou ter que terminar mais cedo, mas deixa eu terminar de ler. Agora veio o pedido de Saul, né? Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Irmãos, aqui está um ponto importante para nós analisarmos nessa introdução dessa aula. Ouvir a voz do povo. Queridos, você não pode ser dirigido pelo teu povo. Ah, mas eu tenho que agradar aqui no nosso sistema congregacional, a palavra final é do povo. Queridos, a palavra final do povo, mas a tua autoridade como pastor, a tua autoridade com a responsabilidade que Deus te deu, está aqui, está escrito. O que está escrito não tem assembleia de igreja que possa modificar. Está escrito, a palavra de Deus precisa de ser obedecida. Nós vamos tocar muito nesse termo, obedecer, não é? Mas eu confesso que eu já estou quase parando, que eu vou parar mais cedo hoje. Mas deixa eu terminar pelo menos as leituras, e em seguida faço uma introdução e paro. E nós temos muito a trabalhar como autoridade e submissão. Amém, querido? Deixa eu continuar aqui. Muito bem. Porém, Samuel disse a Saul, olha o que Samuel vai dizer a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e ele já te rejeitou, para que não seja rei sobre Israel.
Então, o nosso versículo áureo de todo esse estudo que nós vamos trabalhar está aqui. É 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou dar uma introdução e vou parar. Vocês me desculpem, mas eu tenho muito material e eu quero trabalhar com calma com vocês, amém? Fazer uma pequena introdução. Este tema duplo, né? Eu estou usando aqui o estudo do Paulo Raposo, ele fez um estudo vou começar com o que ele escreveu, eu achei muito importante. Este tema duplo, porém, intrinsecamente ligado, é o tipo de assunto que afeta todas as pessoas diretamente. Um assunto sempre atual e um tanto polêmico, muitas vezes mal entendido. Daí a importância de tratá-lo e promover os devidos esclarecimentos. É importante começar tratando o tema da autoridade, sua distinção em relação ao poder, seus tipos, suas origens e forma de ser exercido, bem como sua razão de existir. Na sequência, o tema submissão é abordado considerando várias áreas, nos levando a perceber o quanto este nos acompanha nas relações cotidianas e o quanto é negligenciado. Por fim, é oportuno e relevante registrar desde já a importância do aluno se dispor a refletir livremente sobre os ensinamentos que emanam, aleluia, da palavra de Deus. Amém, queridos? Que não pode ser distorcida para atender a modismos e pressões de uma sociedade imersa no obscurantismo religioso e espiritual. Ainda vou dar mais uma frase, depois eu paro. Deus é autoridade em si mesmo, e tudo que no mundo, que é o cosmos, existe, é sustentado pela palavra e poder de sua autoridade, como nós lemos lá em Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nada sobrepuja a autoridade de Deus no universo. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor conhecer a autoridade de Deus. Conhecer a autoridade de Deus. Entrar em contato com a autoridade do Senhor é o mesmo que entrar em sintonia direta com Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é o de carregar a cruz, servir, fazer oferta ou negar-se a si mesmo. A maior exigência é que obedeça. Amém, querido? Eu vou parar aqui. É que obedeça, guarda no coração. Melhor é obedecer do que sacrificar. Eu paro aqui e volto no próximo domingo, naturalmente, queridos, com muito material para vocês. Amém? Mas agora nós vamos chamar o nosso hino 137 do cantor cristão, e já estou encerrando essa aula hoje, e vocês vão naturalmente nos tolerar, porque no próximo domingo nós damos sequência e vamos entrar mais neste assunto, tá bem? Abra seu cantor cristão no 137 do cantor cristão e vamos adorar. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor.
À beira-mar Jesus partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me o pão, és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor. Amém. Amém, amados? Eu, antes de orar, quero aqui deixar e fazer uma homenagem ao nosso pastor, né? Naturalmente, o nosso pastor Paulo Roberto, né? Esse líder do nosso trabalho de missões, né? Porque nós estamos hoje encerrando o nosso trabalho de missões, não é? E eu quero agora, em uma pequena homenagem a esse grupo que está levando a palavra. Não é fácil, nós pegamos, né, missões. Deixa eu botar um hino aqui de missões e depois nós vamos estar já fazendo a nossa conclusão. Missões. Missões, missões. Missões está no coração de Deus e precisa de estar no nosso coração também, não é, queridos? Porque quando nós falamos em missões, eu gosto muito de ouvir este louvor. Vamos ouvir agora? Glória. Pastor Paulo Roberto, toda a equipe de missões, 3 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, também Minas, lá na nossa igreja Nova City. Que alegria para a nossa igreja lá. E de todos os locais, igreja de Peruí. Glória a Deus. Vamos lá. Missões está no coração de Deus. As almas estão acenando. Meu Deus, quantos sendo libertos, em poder a levantar. Você faz isso? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Estou pronto aqui, Senhor. Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Glória, glória a Deus. Desde o dia 19 até hoje eles estão encerrando, e glória a Deus por isso. Na Assembleia Geral você vai ouvir muitos testemunhos gloriosos, como Deus trabalha no campo missionário. Ninguém vai trabalhar. Aleluia. Os perdidos das almas, clamando por novas de salvação, quem poderá levantar as mãos e dizer: estou pronto aqui, Senhor. Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, queridos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Missões está no coração de Deus, tem que estar no nosso coração também, não é? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Parabéns, pastor Paulo, irmã Gláucia.
toda a equipe, né, que dedicaram suas vidas, e esse grupo, né, que aproveita-se exatamente esse período de férias dos jovens e os convoca, e eles voltam com uma visão do que é o reino e que é a verdadeira necessidade. Não é? Que Deus abençoe o nosso grupo que saiu, que estão saindo e que estão fazendo missões. Agora eu gostaria de saber, você fez aniversário esta semana? Parabéns, Deus te abençoe e multiplique essa data, bem? Vamos recitar o versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique seus dias, seus anos. Não esqueça, com um coração sábio diante do Senhor. Amém? Nós estamos encerrando essa escola. Deus abençoe você que esteve comigo. Não citei o nome das pessoas, mas Deus as viu, né? Quero agradecer a todos que estão comigo, a todos que vão assistir depois através dos grupos também. Deus abençoe. E hoje nós estaremos, hoje o nosso culto na sede é o culto da mocidade. É a mocidade que vai estar presidindo o culto. E nós vamos estar a partir das 16 horas ali, não é? E à noite o pastor Gênesis vai estar no Parque Paulistano participando da campanha 12 meses de semeadura, 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. Eles deram esse título e nós estaremos hoje com eles, se Deus quiser. Amém, queridos? Vamos orar então, mas o nosso culto na sede começa às 16 horas, e eu vou estar na sede na escola, hein? Deus abençoe a todos, um grande abraço. E no próximo domingo nós vamos continuar falando sobre autoridade e submissão. Você vai ver a grandeza que tem quando nós aprendemos essa prática de saber que não há autoridade sem submissão. O único que tem autoridade sem submissão é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus poderoso e triuno, Ele sim, mas nós outros sempre temos que andar com submissão, como Ele, quando se fez homem, fez exatamente isso. Né? O que Ele fez? Está lá em Filipenses 2, né? Filipenses 2, a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado em forma de servo, olha só, foi obediente, olha bem, obediente até a morte e morte de cruz. Vamos aprender com ele. E quando os discípulos lá entre si discutiam quem é o maior, ele mostrou quem é o maior no reino de Deus. Não é aquele que tem o título, mas aquele que faz. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Amém, querido? Deus abençoe, uma boa escola. Meio-dia, não esqueça do clamor do meio-dia às 18 horas, o clamor das 18 horas. E hoje nós estaremos transmitindo o culto lá do Parque Paulistano, a partir das 18h30, que é o culto lá começa. Nesse horário nós estaremos lá. Deus abençoe, uma semana muito abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém? Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos com teus filhos, meditando na tua palavra, nesse tema tão importante, autoridade e submissão. Capacita-me para continuar ministrando essa palavra, Pai, que teus filhos sejam abençoados e preparados para melhor te servirem, Pai. Assim eu oro e entrego todos em tuas mãos. Abençoa os nossos aniversariantes, que eles tenham muitos anos de vida e com saúde e sempre sabendo e buscando a sabedoria e a direção de Deus. Se algum pedido de oração foi colocado nesse momento, nós já intercedemos. Ó Pai, oramos também para te agradecer pela vida e saúde da tua serva Adriana, que já está vindo para o lar. Abençoa, traz na tua paz, e eu te agradeço com todas as igrejas que clamaram em favor da tua serva. Muito obrigado. Te peço trazer os seus filhos que estão terminando o trabalho missionário nos estados, para onde for, que volte, retorne, como diz a tua palavra, aquele que leva a boa semente voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia e glória a Deus por isso. Obrigado, Pai. Dá-nos a noite e um dia, uma semana abençoada. Se oro, já te agradeço, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja convosco, seja conosco, seja com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Dá-me de beber, pois sem